Feche os seus olhos. Faça uma oração silenciosa. Uma oração dizendo assim: Senhor, fala o meu coração nessa noite. Eu quero me abrir para o teu agir, para o teu operar. Eu desejo de todo o meu coração que a mensagem se torne viva ao meu coração. Diga aí no silêncio: Senhor, eu quero receber essa água viva sobre a minha vida nessa noite. Continua falando com Ele aí. Que a tua mensagem possa ser vida sobre a minha vida nessa noite. Para que não seja só mais um momentinho, mas seja de fato algo que me transforme. Está dizendo isso? Por isso nessa noite, Senhor, nós desejamos ouvir a tua voz de uma forma nova, fresca, diferente. Para que isso aconteça, eu esvazio de mim mesmo, porque eu não tenho muito a oferecer de mim. Na verdade, se eu oferecer o que há em mim, não é coisa muito boa, porque a minha natureza é falha, a minha natureza é pecadora. Mas eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, e é pela graça que eu desejo me posicionar diante do Senhor e diante da igreja. A graça que me fortalece, que me dá poder, a graça que é o poder na minha fraqueza, a graça que é a manifestação gloriosa do Senhor, quando a manifestação do Jair é imperfeita, é frágil, é pequena. Faz como o Senhor falou para o apóstolo Paulo: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. E é com base nela que eu estou nesse altar hoje para compartilhar a tua mensagem. Que seja vida nos nossos corações, no coração da tua igreja. Que seja um mover no mundo espiritual para a glória do nome de Jesus. É em nome dele que eu oro, amém e amém. Tem um glória a Deus aí? Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Como pastor também quero direcionar minha palavra principalmente aos pais. Não vou fazer nada muito escandaloso aqui, mas eu preciso te alertar. Essa é uma semana onde no dia 31 de outubro há uma verdadeira batalha espiritual, que cada vez nos cerca mais em função dessas ideologias estarem nas escolas, estarem nos condomínios. Há um misto de cultura americana, um misto de culto às bruxas, que acontece principalmente nessa semana e também principalmente no dia 31 de outubro. Você pode não acreditar em tudo que eu estou falando, depois você google, pesquisa e pede para o Espírito Santo te direcionar, mas há crianças que são roubadas nesses dias, há sacrifícios de crianças como rito em lugares por aí. Aqui em Brasília, se você googlar, você vai descobrir reportagens sobre esse tipo de postura. Você vai ver isso na escola onde seu filho estuda, onde sua filha estuda. Provavelmente, se não for cristã, vai ter festa, vai ter alusão. Há possibilidades grandes de ter um texto na hora de fazer uma aula de português que fala encantamentos, que fala de festas bruxas. Fique atento e alerta durante esses próximos dias, porque uma guerra se trava nesses dias. É a maior festa demoníaca, uma festa das trevas, principalmente no hemisfério norte, não no hemisfério sul. Mas a gente vem herdando, infelizmente, essa cultura horrível. E aí então eu estou passando para te deixar um grande alerta nessa noite, durante esses próximos dias, que você esteja com discernimento
espiritual bem aguçado. Amém, igreja? Amém? Eu oro, Senhor, para que a tua igreja esteja alerta. A gente aqui não está criando nenhuma moda e também não estamos fazendo estourando nenhuma bomba de desespero, não é nada disso. É só para que a tua igreja seja santa, que as casas sejam santas, que os nossos filhos estejam protegidos na sua mente, nos seus corações, e que pais e famílias se levantem com poder nesses dias, aproveitando a oportunidade de tudo isso, para falar do motivo da nossa alegria, que é Jesus Cristo. Não são doces, não são nada disso que transforma o nosso coração em um coração alegre. É a tua presença em nós. Por isso dá para nós condição de enfrentamento, espiritualmente falando, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, mundo espiritual, e é contra ele que nós nos levantamos, principalmente quanto às nossas famílias e crianças nesses próximos dias. Blinda-nos, guarda-nos, coloca os teus anjos em nosso redor, ao redor de cada casa, lá nas escolas onde os nossos filhos estão. Protege, guarda, blinda. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 17. Coloca do versículo 1, mas a gente vai começar lá no meio, mas é só para você entender. O apóstolo Paulo está na viagem missionária dele, e aqui no começo de Atos 17, ele chega em Tessalônica. Pode avançar, eu vou acompanhar aqui para te ajudar. Aí no meio do texto, ele vai chegar em outra cidade. Um minuto só. Atos 17. Sem óculos eu tenho que às vezes fechar um olho, abrir outro, o negócio está feio. Não, acho que ainda está dando. Então, no começo ele está em Tessalônica, amém? Quando a gente chega no versículo 10, ele vai chegar em Bereia. Então ele está nessa viagem. Se você tiver mais ou menos o mapa mundi na sua cabeça, ele está caminhando sentido à Grécia, tá bom? Aí quando chega no versículo 16, ele chega em Atenas. E aqui eu quero parar e ler um pouquinho com você. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como... eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas.
De um só homem, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo se retirou do meio deles. Até aí, por enquanto. Paulo está pregando, evangelizando em Atenas. Atenas é um lugar absurdamente dedicado a ídolos. Diversos templos, diversos altares, diversos deuses espalhados em esculturas. O Império Romano também era muito dado aos ídolos. Mas agora Paulo está pregando aos atenienses, na Grécia. E ele então encontra um altar ao Deus desconhecido. Ele aproveita a oportunidade e diz: o Deus que vocês não conhecem, eu conheço. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus dos céus e da terra. É o Deus que enviou Jesus, que morreu e ressuscitou. Ele está esclarecendo quem é o Deus que aquele povo não conhecia, apesar de terem inúmeros deuses. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. E antes eu vou ler dois versículos que faltam. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e alguns mais. A gente vai falar deles daqui a pouco. Nós vivemos num tempo, num país, onde não são tantos os deuses como lá em Atenas, que a gente encontra nas esquinas. Atenas, e esse sentido, que não é figurado, mas é uma explicação, demonstra o paganismo. Mas o paganismo moderno talvez não seja tão recheado de deuses como esses todos que tinham lá na Grécia. Zeus, Dionísio era um deus, e um monte, né? Ártemis, enfim, você conhece aí um monte de deuses. Netuno e muitos outros. O paganismo moderno, ele talvez não tenha essas imagens que o mundo antigo tinha, mas talvez os deuses modernos que nos rodeiam e que muitos de nós, inclusive em tempos, ou às vezes continuamente, ou já conseguimos nos afastar dele, são o status, o poder, o prazer momentâneo, a tecnologia desenfreada, a ostentação, o culto a si mesmo. Não é à toa que se prolifera aos montes os procedimentos estéticos e que pessoas fazem, que está tudo bem, mas você conhece casos onde as pessoas perderam a mão? Onde as pessoas já exageraram? Você também vê que um post, colocar uma cena, um negócio legal é normal, mas você já não percebe que pessoas já perderam a mão nos seus posts, na sua ostentação, na sua forma de se expor? Sim ou não? Então o desequilíbrio de muitas coisas nesse mundo que nós vivemos, talvez sejam deuses que nos rodeiam e que às vezes até mesmo nós adoramos, até mesmo nós cristãos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Assim como Paulo disse que eles
precisavam tatear para talvez encontrar o Deus verdadeiro. Muitos de nós tateamos o tempo todo. Às vezes a gente encontra esse Deus no nosso trabalho, no nosso sustento, no nosso relacionamento, aqui dentro da igreja, mesmo sendo cristãos. Os nossos deuses já não são mais Baal, Azerá, ou no Novo Testamento, Diana dos Efésios. Talvez o nosso Deus maior nos dias de hoje seja o reconhecimento público, o número de pessoas que nos seguem, o quanto a gente ama, a nossa foto está em evidência, num cartaz, numa publicação. E vou falar mais, algo sério. Às vezes os nossos ídolos estão até mesmo dentro da igreja, como pastor, como ministro, como aquele que está no púlpito, como líder, que a gente às vezes idolatra. Muitos fazem dos próprios filhos ídolos. Lembra de Abraão e Isaac? Transformou o filho da promessa em algo preocupante, a ponto de Deus pedir. Há muita gente que faz dos filhos ídolos. É algo de se pensar, não é? Abra sua Bíblia em Mateus 25. Na parábola dos talentos. Deixa eu ver o versículo certinho aqui, ó. Mateus 25. Lá vai eu aqui, meu exercício. Vamos lá? Mateus 25, a partir do versículo 14. O reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, talento era grana, era peso em ouro ou em prata, era bastante dinheiro. Um recebeu 5, a outro lhe deu 2 e a outro lhe deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Ele partiu em seguida de viagem. O que havia recebido 5 talentos imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. A maioria já ouviu essa parábola, amém? O que tinha recebido 5 trouxe outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2. Veja, ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou pôr você sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. E devolveu 1 só. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10, pois a todo que tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto é conhecido, mas eu quero pegar um pormenor desse texto que para mim, nesse contexto que a gente está falando, é muito interessante. A gente tem 2 que ganharam talentos e multiplicaram, e 1 que guardou. Esse que guardou, para não estragar, ele sabia que o Senhor era um homem severo, né? Ia cobrar, e ele então ficou com medo. Mas a questão aqui não é quanto a gente vai multiplicar, porque o texto ele não está preocupado que o que ganhou 5 conseguiu mais 5. Ele podia ter conseguido mais 3, ou podia ter conseguido mais 8, não importa. O que está em xeque na parábola não é o tanto que quem recebeu multiplicou, mas o que está em xeque na parábola é que um recebeu e não usou, e não cuidou. Agora, a pergunta dentro desse contexto do altar desconhecido, dessa conversa sobre idolatria que eu estou tratando com você é:
Se ele enterrou e não multiplicou, o que ele ficou fazendo a vida inteira, se não foi cuidar daquilo que ele tinha ganhado, que era um tesouro de valor? Dentro do contexto da palavra de hoje, eu te respondo: ele ficou cuidando de si mesmo e não cuidou das coisas do seu Senhor. Olha o ídolo aqui aparecendo. Aquele que ganhou um, seja porque ficou tristinho de mal do Senhor, ganhou 5, ganhou 2, eu ganhei só um, vou enterrar também. Eu não sei porquê, se esse medo o travou. O que eu sei é que ele deixou estagnado, guardado, só para devolver aquilo que ele recebeu. E a pergunta faço de novo: o que ele ficou fazendo entre o início da viagem e a volta do seu Senhor? Se multiplicar o dinheiro dele, ele não o fez. Lógico que você sabe o que eu estou falando, porque essa parábola, ela é um olhar para cada um de nós, quanto àquilo que nós recebemos do Senhor para multiplicar nessa terra. Não apenas dons, capacitação, mas propósito e missão. Ou seja, se eu recebo algo e coloquei embaixo da terra só para esperar Jesus voltar, o que eu vou ficar fazendo até lá? Eu te respondo: vivendo para mim mesmo. Porque se eu não vou viver para multiplicar aquilo que o Senhor me deu, eu vou viver para quem? Para o meu coração, para as minhas conquistas. Ele viveu para si mesmo. E nós somos muitas vezes como esse homem. Vamos construindo ídolos, coisas para nós mesmos. Posso te falar um negócio? Que talvez você vá embora e vai falar assim: acho que o pastor exagerou. Vou falar. Falo ou não falo? Até Jesus pode ser um ídolo errado, se ele não for o Salvador e o Senhor correto. E eu te explico. Quanto que a gente vê hoje no mundo gospel celebridades sendo adoradas em nome desse Jesus? Quanto que a gente não vê no mundo hoje, dentro da igreja, manifestações como eventos e tudo mais, com foco o quê? Na arrecadação, na promoção, na política, no nome que precisa aparecer. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus, nesse emblema do que está ao redor, ele pode ser também um ídolo. Posso te contar? Existem vários pregadores que depois de lançarem inúmeros títulos de livros, terem a sua agenda complicada, ganhando lá dinheiro a cada vez que pregava fora, fazendo dinheiro, fazendo fortuna, foram constrangidos pelo Espírito Santo para fazer o quê? Para tudo. Porque você já não está pregando mais para mim, você está pregando para você mesmo. Para tudo, porque você não está vendendo livro para edificar a igreja, você está vendendo livro para ganhar dinheiro. Para tudo. Estou mentindo ou não? Isso é sério. Por quê? Porque isso está ao nosso redor o tempo todo. Porque já não é faça a tua vontade, é faça a minha vontade, a minha agenda, o meu livro, a minha forma de pregar. Isso é muito corriqueiro, meus irmãos. E isso é muito preocupante. Eu não sei o que realmente paralisou aquele que recebeu um. Se quando o Senhor foi distribuir, ele falou conforme a capacidade. Aí 5, 2, 1 para você. Ele murchou. Só recebi um. Eu não sei se foi a cultura da comparação. Caramba, eu recebi menos. Poxa, o outro. E aí fica... Eu não sei. O texto diz que Jesus disse que ele foi preguiçoso ao enterrar e não trabalhar e nem levar aos banqueiros. O versículo 24, ele diz: sabia que era severo e tive medo. Tem algo interessante aqui. Você só tem medo se você não conhece de verdade. Eu sabia que era severo. Ele não tinha relacionamento íntimo com o Senhor que deu um talento. E aqui está um ponto para nós.
Quando a gente começa a colocar o nosso coração, que acaba encontrando deuses ao nosso entorno, a gente pode continuar fazendo a obra, mas talvez o relacionamento já foi embora. Por quê? Porque a gente sabia. Não, eu sabia. Mas o principal, que era conhecer, a gente não conhece. Eu vou ser bem sincero para você. Eu faço uma amostragem às vezes em algumas coisas, conversando com algumas pessoas e lendo bastante. Eu ouso dizer que metade das pessoas que frequentam a igreja não conhecem nem a Bíblia. Não leem e não conhecem. Só que a expressão de Deus, ela está na palavra de Deus. Ela que declara quem Ele é. Como nós cristãos não conhecemos o manual de fé que a gente deveria andar, porque é a luz, é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, é a palavra. E aí então a gente pode fazer algo, mas sem conhecer esse Deus. Coloca o tema da palavra. Eu não fiz a introdução não, eu já estou caminhando já, tá bom? Parece que eu só fiz a abertura. Nosso coração, o altar de Deus. Mas eu coloquei aqui uma foto de um altar ao Deus desconhecido. Esse altar, ele está num museu em Roma. Eu acho que eu fiz a anotação aqui, deixa eu ver. Acho que eu anotei aqui no meu celular rapidamente. Deixa eu ver aqui para você entender o que a gente está falando. Esse altar, ele está escrito em latim o seguinte: para um deus ou uma deusa sagrada. Ali, naquele negócio. Tem todo escrito em latim aqui, mas eu não sei ler. Sei Deus, sei Deivai, Cacios Estivus, alguma coisa assim. Então está escrito: para um deus ou uma deusa sagrada, Celsus Caius Cestius Calvinus, filho de Gaius, pretor por ordem do Senado, restaurou isso. Esse altar foi encontrado perto de Roma em 1820 e foi levado para esse museu que agora guarda ele. Eu quero imaginar que o altar ao Deus desconhecido talvez fosse algo parecido com isso, ao Deus desconhecido. Então vamos seguir para a carta que Jesus escreve para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. E a gente segue mais alguns minutos e a gente já termina. Diz assim a carta que Jesus escreve para a igreja de Laodiceia. É a 7ª carta, a última das 7. Alguns teólogos dizem que ela reflete exatamente o tempo atual da igreja, como se cada carta simbolizasse uma era, e nós estamos então na era da igreja de Laodiceia. E diz assim a carta de Jesus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, porque Jesus está dizendo para João escrever: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, você que não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, esqueci-me e não preciso de nada. Desculpa, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Àquele que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta está lida, você
acabou de ouvir tudo que ela diz. Fala de uma igreja que tinha tudo, era rica, era afortunada, mas na verdade não percebia o estado que ela estava. Mas o ponto que eu quero reforçar dentro desse nosso contexto hoje é que a igreja tinha tudo de bom e tudo do melhor. Mas no versículo 20 diz que Jesus estava à porta e batia. E se alguém ouvisse, era para abrir, para que ele pudesse entrar e cear. Significa que essa igreja era ótima, apesar de morna. Era uma igreja que tinha coisas, estava boa. Olha só aqui, ó. Lê o começo dela. Está aqui, ó. Conheço as suas obras. Você não é frio nem quente, né? Você diz, sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. Era uma igreja abastada, mas sem Jesus, porque Jesus estava fora. Você pensa nessa cena, Jesus batendo para entrar na igreja. Ei, deixa eu entrar porque eu estou aqui fora. A igreja funcionava na sua mornidão e Jesus estava querendo participar do culto e não podia. Jesus queria participar das vidas e não era ouvido. Jesus estava batendo para tentar participar e não era convidado. Que loucura, que idolatria pela própria igreja, inclusive, era essa. Que a igreja fazia tudo, estava morna e não percebia, estava nua e não percebia, estava cega e não percebia. Mas o principal, Jesus estava do lado de fora e eles não deixavam ele entrar. Isso é sério, não é? Te parece sério um negócio desse? É muito sério. É muito sério porque o Salmo 115, coloca para mim por favor, ele vai dizer, não a nós Senhor, nenhuma glória para nós, e ele vai dizer assim, eles têm ouvidos mas não ouvem, olhos mas não veem. Está aqui ó, onde está o Deus deles? Pode seguir, nosso Deus está no céu, os ídolos deles são de prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Quando há idolatria em nós, a gente se torna semelhante àquilo que nós adoramos. Isso é muito sério. Eu não estou falando só de deuses de gesso, de madeira, de pedra. Eu estou falando daqueles deuses que eu citei no início da palavra. O status, a ostentação, a comparação. Nós no centro da nossa própria vida. Jeremias capítulo 2. Eu estou caminhando para o final. O idólatra, ele se torna insensível. Ele continua com o olho, continua com o nariz, ele continua com a boca, continua com o pé. Ele não tem nenhum corte de nada. Mas ele se torna insensível naqueles órgãos do sentido que ele tem. Esse é o idólatra. Ele fica cético, ele fica castrado. Jeremias capítulo 2. A palavra do Senhor vem ao profeta e diz assim, a partir do versículo 2: assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor ao povo de Jacó, todos os clãs do povo de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Olha o que o profeta está falando.
Eu que criei vocês, e que no começo tudo era tão legal. Vocês me seguiam, eu era o Deus de vocês. Mas o que aconteceu para que vocês se afastassem de mim e seguissem ídolos inúteis e se transformassem em inúteis? Olha o que acontece quando a idolatria ela entra no coração. Esse povo começou a servir os Baalins, os deuses da época, e se afastou de Deus. Lá em 2 Reis capítulo 23, e é uma citação rápida que eu faço, a gente está aqui falando do rei Josias, mas olha aqui que ele fala aqui, que interessante. Josias renova a aliança com o Senhor. Depois disso o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Na presença deles o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. É a palavra de Deus. O rei pôs-se junto à coluna e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma, aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Presta atenção agora. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, para Azerá e para todos os exércitos celestes. Note aqui, o rei, depois de orar e fazer uma aliança por causa do livro da lei que ele tinha encontrado, ele agora pede para os sacerdotes tirarem de dentro do templo utensílios para Baal, para Azerá e para exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Olha o que ele fez mais: eliminou os sacerdotes idólatras nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos santuários locais das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Então ele pega os sacerdotes que eram contratados e que queimavam sacrifícios em altares espalhados pela região, a deuses pagãos, ao sol, à lua e tudo mais, como você viu aqui. O que mais que ele fez? Também mandou levar o poste de Azerá do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado ali, reduzido a cinzas. O poste era de madeira, como aqueles totem indígenas que tem aqueles desenhos. O culto a Azerá era cheio de orgias, e havia mulheres para se prostituírem em forma de culto. Isso acontecendo aonde? No templo do Senhor. Além disso, versículo 7, derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Olha o que tinha no templo: acomodações para prostitutos, que eram prostitutos somente em cultos, no templo do Senhor. Algumas décadas após Davi reinar, era isso que estava acontecendo no famoso templo de Salomão. Eu vou ler mais 2 ou 3 versículos aqui. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, desde Geba até Berseba, profanou os santuários, quer dizer, foi destruindo locais onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou os santuários locais à entrada da porta de Josué, o governador de Judá. Vou pular para o 9. Embora os sacerdotes dos santuários locais não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, eles comiam pães sem fermento com os outros sacerdotes e seus parentes. Olha que ele fez também o rei. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo o seu filho ou a sua filha a Moloque. Olha o que acontecia na região do templo de Jerusalém.
um deus chamado Moloque, que era enorme, e que no meio da barriga dele, como se fosse uma churrasqueira, eram queimados crianças, meninos e meninas. Está aqui na Bíblia. Ao redor do templo, que agora um rei que assume e faz uma aliança com Deus, vai lá e começa a derrubar e começa a purificar. Eu vou pular porque tem mais coisas aqui, vou para o 12. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés, que tinha sido um rei, havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários locais que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, o rei de Israel, havia construído para Astarote, a deusa repugnante dos sidônios, para Camus, o deus repugnante de Moabe, e para Moloque, o deus detestável do povo de Amon. Salomão, o filho de Davi, que construiu o templo, foi um dos que também não apenas permitiu idolatria no templo, mas mais do que isso, construiu altares a deuses pagãos. O que isso fala para mim e para você que está do nosso lado, que pode ser eu e você? Sabe o que fala para mim? Desse sincretismo, dessa mistura de crenças, dessa mistura de confissões. Eu escrevi algumas coisas aqui. A gente às vezes fala, não, ganância não. Mas a gente ama a teoria que fala que o crente tem que ser próspero e rico. A gente fala, não, acepção de pessoas não. Mas a gente ama os grupinhos pelo nível social que a gente anda, pela frequência dos restaurantes que a gente consegue ir. A gente diz não para pseudodeuses, mas aceita outros pseudodeuses. E a Bíblia diz claramente, não é possível servir a 2 senhores. Não tem como você ser cópia, porque a gente não fica semelhante àquilo que a gente adora e confia. Não tem como a gente ser cópia de um, se a gente não for antagônico ao outro. São 2 senhores distintos. Se eu estou copiando um, se eu me torno semelhante a um, eu estou me afastando do outro. Não tem jeito. Não tem como caminhar junto. Não tem como caminhar junto. Não é possível servirmos a 2 senhores. Eu quero voltar, para a gente poder caminhar para o fim, mas voltar ao texto de Atos 17. E aqueles 2 últimos versículos que eu li, fala a respeito de Dionísio e Dâmaris, que creram na palavra do apóstolo Paulo. Ele está lá pregando no Areópago, e aí então a galera está zombando dele. Ele pega e diz que ele encontrou um altar escrito ao Deus desconhecido. E ele diz, eu sei quem é Jesus. Mesmo assim, ele é zombado, os caras não querem mais ouvir. Mas o final do texto diz que alguns se converteram. E cita o nome de Dionísio e de Dâmaris. Deixa eu te falar rapidamente. Dionísio significa, dedicado a Dionísio, é o deus do vinho. O título Dionísio, o Areopagita, significa que ele era influente, um líder lá no Areópago. Alguém de influência, onde a sua palavra tinha uma certa importância. O nome de Dâmaris já não é tão importante assim, mas o fato de citar uma mulher nessa conversão é muito significativo, porque fala do evangelho não alcançando somente a cultura filosófica de Atenas, mas também uma mulher, seja ela uma empresária ou seja aqui uma dona de casa, mas fala de um evangelho que abrange não apenas os influentes, ele não é seletivo, ele também alcançou aquela mulher. O profeta Jeremias, no versículo 9 do capítulo 17, ele vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só Deus, nem nós mesmos, só Deus.
Fecha os teus olhos. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma música que um pastor amigo meu, fica de olhos fechados, bem assim, em reflexão. Um pastor amigo meu, ele compôs de forma espontânea, num dos dias que ele também passou pela igreja Bola de Neve, lá de Marília ainda. E eu me lembro, porque tem até um vídeo na internet a esse respeito, e essa música chama O Altar e a Lenha, ou chama Oferto-me, ou Ofereço-me. E ela fala mais ou menos assim, eu não sei se a gente vai conseguir cantar, mas diz assim: mais uma vez estou aqui para me render e me entregar a Ti. Mais uma vez estou aqui, Senhor, para me render e me entregar a Ti e Te adorar. E Te adorar. E aí o refrão diz assim: eu sou o altar, sou a lenha, sou o incenso que queima, fumaça que sobe a Ti. Então consuma-me, transforma-me, para que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou o altar, sou a lenha, sou o incenso que queima, fumaça que sobe a Ti. Então consuma-me, transforma-me, para que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Eu e você somos o altar. Paulo, quando vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, versículo 2, versículo 3, tão conhecidos por todos nós, ele vai falar que eu e você somos sacrifício vivo de adoração. E nesse texto de Romanos 12, tão conhecido, que ele fala de sermos o sacrifício vivo, é também o texto que ele fala assim: não se amoldem, não se conformem, não tomem a forma do padrão desse mundo. Então, se nós bobearmos, no mínimo deslize, a gente já está fazendo um Deus para nós mesmos, que talvez possa ser até nós mesmos o nosso próprio Deus, e a gente já está formando, tomando uma forma que esse mundo quer nos amoldar. Não precisa de muito para isso acontecer. Jesus, quando abordou aquela mulher no poço de Samaria, e ele falou com ela sobre a água da vida, quando a conversa se aprofundou um pouco, porque ela reconheceu nele um profeta, e a primeira pergunta que ela faz é sobre adoração. Ela está preocupada se a adoração verdadeira acontecia no templo de Jerusalém ou no templo dos samaritanos. E Jesus então antecipa aquilo que ele iria comunicar, talvez um tempo depois. Ele diz assim: a hora vem e já chegou, onde os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que ele está falando? O altar não é mais em Jerusalém. O altar ele não é mais de sacrifício de animais. O altar ele está dentro da tua mente, do teu coração. O altar é a tua intenção. O altar é aquilo que você faz, mesmo que pareça diferente,
mas é aquilo que você faz no secreto. Aí dentro é a tua verdade. E é quando ele diz: o Pai vai procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso já não é mais um altar onde a gente leva as coisas de forma aparente, onde a gente desenvolve um sacrifício ritualístico. Não! É uma sondagem interna, profunda no nosso coração, para ver se ali de bobeira não tem nenhum ídolo que a gente está edificando no lugar de Deus. E talvez possa ser eu, talvez possa ser você. Nenhum de nós está isento, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem trai o tempo todo. Lá dentro a motivação pode estar diferente do que a capa que a gente veste. Como que a gente pode identificar e combater essa idolatria então? Talvez fazendo algumas perguntas. Eu anotei algumas aqui. O que domina os meus pensamentos e o meu coração diariamente? Onde que eu invisto a maior parte do meu tempo, da minha energia e também do meu dinheiro? Onde eu tenho depositado a minha esperança e a minha confiança? Existe algo nesse momento que eu estou desejando mais do que a Deus? Só 4 perguntas para a gente poder refletir durante esses próximos minutos. Vamos adorar.